João olha para as portas do céu, está chegando Cristo, da ressurreição. E no capítulo 4 e no capítulo 5, na visão do trono, quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Por quê? Porque Jesus é as duas coisas. Jesus é o cordeiro e Jesus é o leão. Eu falei para você que há dois problemas na terra. O primeiro problema é o pecado. O Senhor tem que resolver o problema do pecado, mas o Senhor tem também que resolver o problema do diabo. Como que ele resolve as duas coisas? Ele tem que ser cordeiro e tem que ser leão. Com relação ao pecado, ele morreu na cruz como cordeiro e então pagou o preço do pecado. Hoje nós não somos pecadores mais, diga glória a Deus. Mas ele tem um problema agora com o diabo. Como ele vence o diabo? Ele vence o diabo sendo o leão da tribo de Judá. Diga aleluia. Então, mas nós temos que ter o mesmo espírito de Cristo. Há dentro de você o cordeiro e há dentro de você o leão. Qual que é o problema de muitos irmãos? Eles permanecem sendo apenas cordeiro. Eles não são leão hora nenhuma. Mas tem muitos irmãos que é cordeiro e leão na hora errada. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Aí tem irmãos que inverte. Ele resiste a Deus e sujeita ao diabo. Aí ele vira escravo do diabo, porque ele está sendo cordeiro para com o diabo, e ele é um leão para com Deus. Você nunca viu gente sendo leão para com Deus? Ele levanta a mão e fala: eu estou exigindo, Deus. Eu dei meu dízimo, agora o Senhor tem que fazer. Ele está sendo leão. Com Deus você não é leão, com Deus você é cordeiro. A Bíblia diz que todos aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Porque o Deus é aquele que exalta e aquele que abate. Deus é aquele que levanta e aquele que põe por terra. Compreende o que eu estou dizendo? Diante de Deus você nunca ganha. Como que você ganha diante de Deus? Perdendo. Jacó ganhou de Deus? Ganhou. Ganhou como? Perdendo para Deus. Saiu com a coxa deslocada. Entende o que eu estou dizendo? Com Deus você é cordeiro. Diante das circunstâncias que o diabo te apresenta, você é leão. Isso foi o que eu ministrei domingo passado. Mas hoje, eu queria continuar mostrando para você como manifestar dentro de você esse espírito de leão. Como que você se levanta manifestando dentro de você o leão da tribo de Judá. Todos nós quando nascemos de novo, recebemos uma identidade, um DNA. Você sabe que hoje a coisa mais simples que tem é provar que alguém é filho do outro. Não precisa nem ter permissão dele, é só pegar um fiozinho de cabelo, ir lá e fazer um exame de DNA, você sabe de quem ele é filho. Por que você sabe? Porque a genética é a mesma. O DNA está ali. Entende o que eu estou dizendo? Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Não precisa ir longe, é só olhar o nosso DNA. O nosso DNA é DNA de filho de Deus. Então, como que eu manifesto em mim esse Espírito de Cristo para vencer as circunstâncias? Porque todos os dias tem circunstâncias que se levantam contra nós, seja elas financeiras, seja elas familiares, seja a questão de relacionamentos, seja espiritual, seja o coração que esfria, seja tantas circunstâncias que nos rodeiam. Entende? Gente que é crente, mas vive uma depressão, uma luta constante com a doença. O que você faz diante das circunstâncias que se levantam contra você? Você tem que ser leão. O leão da tribo de Judá, ele mora dentro de você. Mas você precisa ter revelação da sua identidade, de quem você é em Deus. Pergunte para o seu vizinho, quem você é em Deus? Quem você é em Deus? Uma vez que você é filho, a natureza de Deus está dentro de você. Você pode ser uma criança, mas em algum momento vai manifestar a maturidade de filho.
Não precisa ser muita maturidade, não, pouca maturidade. 1 João capítulo 2, verso 12, diz assim. 1 João capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são... Calma aí, quem é filhinho? Quem são os filhinhos? Vamos pensar numa família. Aqui é a família de Deus. Todos aqui são membros da família de Deus. Diga aleluia. Então na família de Deus tem filhinhos, jovens e pais. Vamos repetir isso? Filhinhos, jovens e pais. Quem são os filhinhos? Novos convertidos. Quem são os jovens? Gente que já pegou uma certa maturidade. Quem são os pais? Aqueles que geraram outros ou estão cuidando de outros filhos. Quem está me entendendo? Agora acompanha comigo o texto, sem pestanejar. Filhinhos, o que um filho tem que saber? Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são... O que o filhinho tem que saber? Os novos convertidos chegam cheios de erros e falhas. E ele tem que saber o que? Os seus pecados são perdoados. Seus pecados são perdoados. Ah, acho que eu não vou frequentar mais porque eu não sou digno. Não, seus pecados são perdoados. Não, matei alguém. Seus pecados são perdoados. Está me entendendo ou não? Fala para o seu vizinho, seus pecados são perdoados. Verso 13. Continua o texto. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Os pais é aquele que tem a experiência, o conhecimento, ele conhece a Deus. Quando você conversa com o pai, ele fala, creia, espere, ore. E ele te orienta, baseado na experiência que ele tem. Mas aí no verso, continua no verso 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Calma aí. Primeiro é o filhinho, o novo convertido. Pouquinho de maturidade ele se torna jovem. O que o jovem tem que saber? Que ele tem autoridade para vencer o diabo. Ele tem autoridade para vencer o diabo. Ele vence o diabo sendo cordeiro, ou ele vence o diabo sendo leão? Sendo leão. Então, se você acabou de converter, você tem que saber que seus pecados estão perdoados. Mas um pouquinho só de maturidade, você já sabe que há um leão vivendo dentro de você. A identidade que você tem é a identidade do Cristo que habita dentro de você. E ele não é o Deus menino que nasceu, não, ele é o varão de guerra, o leão da tribo de Judá, aquele que vai à nossa frente e pleiteia a nossa guerra e nunca perdeu uma batalha, diga aleluia. É ele que mora dentro de você, é ele que habita dentro de você. Então você não pode ser cordeiro diante do inimigo. Na cruz, Jesus se tornou tudo o que você era. O que você era? Pecador, amaldiçoado. Diz a Bíblia, filho da ira, filho do diabo. Era isso que nós éramos. A Bíblia diz que na cruz ele se tornou tudo o que nós éramos. Tudo que era nosso foi levado na cruz em Cristo. Para quê? Para que nós nos tornássemos tudo o que Jesus era. Ou tudo que Jesus é. Ele levou tudo o que nós éramos, para que nós fôssemos tudo o que Ele é. Jesus é filho de Deus, diga eu sou filho de Deus também. Jesus é amado do Pai, quantos são amados do Pai aqui? Jesus é abençoado, quantos são abençoados aqui? Jesus nunca teve uma enfermidade, diga a doença não tem poder sobre a minha vida. Jesus tinha problema com dinheiro? O maior problema que você fica pensando é dinheiro. Eu sou abençoado, o pastor fala que eu sou abençoado, mas está faltando dinheiro. Meu irmão, Jesus era o seguinte, tem dinheiro? Não tem. Mas o que está precisando? Pagar imposto. Os filhos pagam imposto, Pedro? Paga. Mas então vamos pagar. Quanto que é? Não sei, vê o valor lá.
Mas cadê o dinheiro, mestre? Pega o anzol. Quem é pescador gosta disso, né? Joga. Jogou, pegou um tucunaré. Tirou o tucunaré, moeda dentro da goela do peixe. E Jesus falou, pega a moeda que está na goela do peixe e paga para mim e para ti. Nunca houve algo que Jesus não tinha provisão. Preste atenção, talvez não vai ter dinheiro sobrando para você, mas toda provisão de Deus, Deus vai derramar sobre a sua vida. Por quê? Porque você é filho. Você é filho. Jesus tinha toda a provisão do Pai, mas Jesus tinha toda a autoridade do Pai também. E depois ele disse para mim e para você, eis vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Jesus venceu não só o pecado na cruz, mas venceu também o diabo. Tudo isso ele colocou sobre mim e sobre você. Então nós não somos qualquer um. Nós somos filhos de Deus, temos autoridade, você tem uma identidade. Quando você tem revelação de quem você é, circunstâncias não te ameaçam. As circunstâncias da vida não te amedrontam, porque você sabe quem você é. Eu sou filho de Deus. Sabe uma coisa que eu faço sempre, sempre. Situações da vida, a vida não pode... O Senhor falou isso no Velho Testamento. Enquanto durar a terra, não deixará de ter ceifa e colheita, dia e noite, frio e calor. Então a vida não é feita só de primavera. A vida não é feita só de festa, é feita de choro também. Sim ou não? Tem momento que é momento de rir. Você ri, mas tem momento que você chora. É um casal aqui na igreja que em um dia, o homem perdeu a mãe e a esposa perdeu a mãe. No mesmo dia, os dois, o casal, cada um perdeu a sua mãe no mesmo dia. É dia de choro. Tem dia que é dia de choro. A vida não é feita só de alegria. A vida não é feita só de festa. A vida não é feita só de dia. Há noites. Então a vida tem os seus momentos. Mas o que eu faço quando os momentos ruins vêm? Eu sempre lembro a mim mesmo de quem eu sou. Eu sou filho. Em algum momento a bênção irá chegar. Quando as coisas parecerem turvas, problemáticas, situação difícil, lembre você mesmo de quem você é. Sabe, traz à memória aquilo que lhe dá esperança. Fala quem você é, fala o que a palavra diz a seu respeito. Eu sou filho, não vou ser envergonhado, e no momento certo, o Senhor vai derramar a sua honra sobre a minha vida. Isso tem funcionado comigo no ministério já há 20 anos. Em todas as situações mais difíceis, problemáticas, eu sempre lembro de quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Você tem que lembrar você mesmo de quem você é. Você precisa da revelação de quem você é, mas precisa se lembrar disso. Você é filho amado de Deus. Pastor, tem enfermidade na minha casa. Eu quero dizer que você é filho amado de Deus. Pastor, eu estou sem dinheiro. Você é filho amado de Deus. Pastor, eu estou desempregado. Você é filho amado de Deus. Não deixe o diabo enganar você. Você é filho amado de Deus. Esta é a sua identidade e nada pode mudar o fato daquilo que está escrito. Não é o sentimento, não é as circunstâncias, não é o momento. Nada pode mudar o que está escrito. E está escrito a seu respeito que Ele levou na cruz o seu pecado, para que você se tornasse filho de Deus. Tem uma coisa, um privilégio maior do que esse? Jesus hoje está preso em um corpo. Jesus é a manifestação de Deus na terra. Hoje há um homem no céu, eternamente homem. Mas hoje há um Deus na terra. E nós somos eternamente divinos, porque Deus mora dentro de nós. Essa troca parece terrível no primeiro momento, mas para nós só resultou em bênção. Nós somos filhos amados de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Primeiro você tem que ter revelação da sua identidade. Pastor, como que manifesta em mim
esse Espírito de Cristo para me ser leão diante das situações, das circunstâncias da minha vida, definindo também quem você é. Você é um homem carnal, natural ou espiritual? Carnal, espiritual ou natural? Isso é importante. Acredite em mim, olha o que a Bíblia diz a respeito de Cristo. João capítulo 5, verso 30. Jesus mesmo dizendo: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me... Calma aí, Jesus não estava na terra para fazer a sua vontade, Jesus estava na terra para fazer a vontade do Pai. E ele ouvia do Pai, e ele fazia a vontade do Pai. Por que tudo que Jesus fazia dava certo? Porque estava em linha com a vontade de Deus. Tudo que nós formos fazer precisa estar em linha com a vontade de Deus. Porque Deus não abençoa nada fora da sua vontade. Pastor, mas tantos avivamentos começaram. Sempre quando Deus quer fazer algo, Deus incita alguém para orar, para então fazer algo de acordo com a oração que Ele mesmo colocou no coração da pessoa, e ele orou, e Deus fez, e quando o filho é imaduro, ele pensa: nossa, eu orei, Deus fez. Não, foi Deus. A Bíblia diz que é Deus que efetua tanto o querer como o realizar. Por quê? Porque Deus que incita todas as coisas. As coisas começam em Deus, passam por Deus e terminam nele. É assim que funciona. Nós viemos do pó e ao pó nós vamos voltar. Mas o Espírito diz a Bíblia que voltará para Deus. Porque tudo começou em Deus e nós vamos finalizar em Deus. Está me entendendo ou não? Jesus não fazia nada fora da vontade. Mas como que eu faço as coisas dentro da vontade de Deus? Sendo espiritual. O homem espiritual anda e faz a vontade de Deus. Pastor, mas quantos homens tem? 3. 1 Coríntios 2,14. Vamos ver quantos são e quais são. Eu já disse para você. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Primeiro, o homem é um homem natural. Qual que é o homem natural? Aquele que não conhece a Deus ainda. Ele não entende o porquê de ir no culto. Ele não entende o porquê de dar dinheiro. Ele não entende. Por que ele não entende? Porque ele é natural. Um homem natural não entende por que tem que orar. Ele não entende por que tem que frequentar. Ele não entende por que tem que ler a Bíblia. Entende? Porque ele é natural. Ele não nasceu de novo ainda. Ele não conhece a Deus. Mas aí, continuando, verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele julga tudo espiritualmente. Então, tem o homem natural e tem o homem espiritual. Qual que é o homem espiritual? Aquele que nasceu de novo e aquele que conhece as coisas do Espírito. Ele conhece. Tem uns irmãos que ficam... É difícil passar certas coisas. Estava dando aula, esse semestre todo eu dei aula no nosso curso de maturidade no Espírito, cursão. E tem coisas que é difícil você, porque é espiritual a coisa. Eu tenho capacidade de conversar com alguém e perceber o espírito da pessoa. Às vezes ele é mal educado, mas o espírito dele é correto. Tem gente que ele é educado, extremamente educado, mas o espírito é errado, muito errado. Converso, coloco de lado. Já cheguei em casas, residências, visitando, falei, tem algo errado aqui, porque o espírito é perceptível. O homem espiritual não anda pelo natural, ele anda pelo espiritual, pela vontade de Deus. Jesus falou, eu não faço de mim mesmo. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, do meu Pai. Quantos irmãos, preste atenção nisso, quantos irmãos trabalham numa empresa? Ele ganha lá um salário, R$2.000 numa empresa. E aí ele recebe uma proposta para ganhar 3.
Aí ele vem conversar com o pastor. Pastor, recebi uma proposta para ganhar 3 mil. Eu sempre pergunto, irmão, é da vontade de Deus? Ah, pastor, como que não é? Eu ganhava 2, vou ganhar 3, 50% de aumento. Isso não pode ser do diabo. Entende? Aí o que acontece? Ele sai do emprego, vai para aquele lá que ganha 3. Aí passa 3 meses, aquela empresa quebra. Aí ele tenta voltar para que ganhava 2. Aí a que ganhava 2 já contratou outro. Ele fala, pastor, o que deu errado? Eu perguntei, você ouviu de Deus? Essa é a vontade de Deus? É esse o momento? Entende? Você não faz porque você ganha mais ou ganha menos. Você faz porque você percebe a voz e a direção de Deus no seu coração. Quem está me entendendo? Você faz por isso. Você não muda de cidade porque tem uma proposta lá, você muda de cidade porque esta é a vontade de Deus. É assim que nós fazemos. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Não dá fruto todo dia, não dá fruto todo ano, mas no momento certo, na hora certa, no mesmo lugar, Deus vai te abençoar. Foi assim com Abraão, foi assim, entende? A Bíblia diz que Abraão prosperou, Ló prosperou, mas aí houve confusão entre os dois. Abraão era dirigido pelo Espírito, falou para o seu sobrinho, escolhe aonde você quiser ir. O que ele escolheu? A campina, a melhor empresa, escolheu o melhor pasto, melhor fazenda, melhor avião, melhor negócio. Porque assim, o homem esperto, ele escolhe o melhor. Sabe o que com a palavra de Abraão para Ló? Foi só o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque não importa onde eu esteja. Se Deus está comigo, em qualquer lugar, eu serei abençoado. É essa a palavra do homem de Deus. O homem de Deus não fica escolhendo baseado no que ele vê. Não é baseado nos seus olhos. Por que ele é um leão? Por que manifesta nele o Espírito de Cristo? Porque ele ouve de Deus. Ele faz a vontade de Deus porque está ouvindo a parte de Deus. E ele faz as coisas e as coisas dão certo. Por quê? Porque Deus sempre sela aquilo que é da sua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Mas aí é o homem carnal. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Qual que é a diferença do homem espiritual para o homem carnal? Carnal aqui é o homem da alma, que depende dos sentimentos, depende daquilo que ele vê, entende? É que o homem carnal anda segundo a vontade do homem, mas o homem espiritual anda segundo a vontade de Deus. De Deus. Quem é que manifesta o Espírito de Cristo? Quem é que se torna um leão diante das circunstâncias? É aquele que é espiritual. Eles sabem quem tenho crido, que é poderoso para fazer infinitamente muito mais, porque eu estou no centro da vontade de Deus e nada pode me incomodar. Foi assim com Cristo. A Bíblia diz que eles estavam num barco. Jesus estava tão cansado do ministério que ele deitou para dormir. Os discípulos estavam lá conversando, jogando cacheta, truco, dama, todo mundo brincando. Colocaram um som do Tom Mac lá, assando uma carne, né? E o barco, até que veio a tempestade. A tempestade assolou e veio. E o barco mexia para lá e mexia para cá. Eles falaram, não, vamos morrer. O que ele faz? Chama o mestre. Chamaram, o mestre estava dormindo. Quem é que dorme no meio de uma tempestade, irmãos? Quem é que dorme no meio de uma tempestade?
Só tem dois tipos de gente que dorme no meio de uma tempestade. Eu vou complicar a sua cabeça. O carnal e o espiritual. Os dois dormem na tempestade. Acredita? Eu vou lembrar você de um sujeito que Deus falou para ele, vai pregar em Nínive. Aí o que ele fez? Fugiu. Aí comprou uma passagem, pegou um barco e foi embora. Chegou lá no meio, o que aconteceu? O que aconteceu? Repita bem forte comigo, tempestade. Mais forte. Só quem é avivado. Tempestade. O que aconteceu com a tempestade? O sujeito estava dormindo, mas o sono dele era o sono da indiferença. Tanto faz, tanto fez. Estou nem aí. Se deu certo, deu. Se não deu, não deu. Você sabe que tem muito crente levando a vida desse jeito? Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Uma das coisas que mais me incomodou, com meus filhos eram mais novos, foi o desinteresse deles pelas coisas de Deus. Me incomodou demais. Me incomodou a um certo ponto que isso me levou a chorar diante de Deus. Deus fez uma obra muito grande na minha casa, meus filhos são uma bênção. Bênção. Um é discipulador, o outro quer ser ministro de louvor, todos envolvidos na igreja. Uma benção, uma benção. Quer não, já é, né? Se eu falar que quer, ele não vai gostar. Um já é pregador, o outro já é ministro de louvor, aleluia. Mas você sabe o que me preocupa em muitos casais? Eles não importam se os filhos estão ou não. Não importa. Não importa. Tanto faz. Não estão preocupados para eles, acham que se o filho tem uma faculdade, se o filho estudou, tá bom, se ganhou dinheiro, tá bom. Você deveria preocupar com as coisas do espírito, não com as coisas naturais. É bênção ter um médico na família, glória a Deus, irmão. Que seja um médico de mão cheia, vai operar muitos corações de peito aberto. Vai tirar o coração, deixar a máquina ligada e vai voltar o coração para o lugar. Vai salvar muitas vidas, mas que seja um médico cheio do Espírito. Compromissado na obra, que ganhe bem para dizimar nessa igreja. Mas preste atenção, você não pode ficar isento. Seus filhos não estão na igreja, chora diante de Deus. Vai para os pés da cruz, fala para Deus. Não é o seu muito orar e muito chorar que vai fazer a obra. Mas não aceita a situação, seja leão de vez em quando. Se levante em autoridade diante de Deus. Estou te dando um exemplo. Um exemplo, isso pode ser a sua prosperidade, isso pode ser o seu casamento, isso pode ser a sua célula, isso pode ser a sua empresa, que nestes dias se levante um leão dentro de você, para ver uma revolução acontecer em todas as áreas da sua vida. Oh, meu irmão, que Deus leve você nesses dias a manifestar o Espírito de Cristo. Há tantas coisas que Deus quer fazer. A obra que Ele quer fazer, Ele só começou na sua vida, Ele não terminou ainda. Fui visitar um casal essa semana e Deus me deu uma palavra para eles. Eu brinco com ele, falo, você tem idade para ser meu pai. Eu tenho 48 e ele tem 54. Essa brincadeira faz parte para distrair. Mas Deus me deu uma palavra para eles, dizendo, os melhores anos da sua vida não aconteceram ainda. Ainda irão acontecer. Mas é perigoso que muitos irmãos com 50 e poucos, 60 anos, estão querendo aposentar. Eu quero dizer algo para você, Deus tem grandes coisas para fazer através de você. Mas tem que manifestar um leão, muito mais na vida dos jovens e adolescentes. Tem um leão dentro de você. O leão da tribo de Judá mora dentro de você. Você não pode aceitar menos do que ao centro da vontade de Deus. Que a vontade de Deus se cumpra em nós nesses dias. Diga aleluia.
Olha para o empreendimento de Noé, deu certo ou não deu? Deu ou não deu? Qual que era o empreendimento de Noé? A arca. Por que deu certo? Porque era a vontade de Deus. Deus chamou Abraão. Abraão saiu numa direção sem GPS, sem celular com internet. Não sabia para onde estava indo. Por que achou o lugar certo? Porque estava no centro da vontade de Deus. Tudo que está no centro da vontade de Deus dá certo. Dá certo, não tem como. A Bíblia diz que tudo vai passar, menos uma coisa. A palavra de Deus não passa. Deus é fiel. Deus não mente. Se Ele escreveu, Ele vai cumprir. Se Ele escreveu, eu e a minha casa serviremos o Senhor, vai cumprir. Entende o que eu estou dizendo? Vai cumprir. Olha para Davi. Davi venceu Golias. Por que ele venceu Golias? Porque ele era bom? Porque ele era o melhor? Não, simplesmente porque Deus queria tirar a afronta dos filisteus sobre Israel. E levantou um homem que também tinha um coração inflamado. E aí usou ele como instrumento de Deus. Por que deu certo? Porque estava no centro da vontade de Deus. Tudo que está no centro da vontade de Deus, dá certo. Como que eu faço para saber a vontade de Deus? Sendo espiritual. Se você for espiritual e ouvir de Deus, você não muda para uma cidade porque você gostou dela. Você muda porque Deus mandou você ir para lá. Talvez a irmãzinha que falou de mim, que eu vou embora, que outro vai vir pregar, talvez ela queria que eu fosse embora. Mas só vou se for da vontade de Deus. A vontade já deu. Você vai nos Estados Unidos, anda lá naquelas avenidas, né? Com esse dólar agora dá tristeza nos Estados Unidos, né? Aí você chega lá, aquele negócio tudo, dá vontade de morar. Mas não vou morar lá porque eu quero. Eu vou morar onde Deus mandou eu morar. Eu vou pregar onde Deus mandou eu pregar. Eu vou estar onde Deus mandou eu estar. Quando você está no centro da vontade de Deus, não tem como dar errado, tudo dá certo. Tudo dá certo. O que me impulsiona a ser leão, a ter o Espírito de Cristo? É ouvir e obedecer à vontade de Deus. Quem faz isso é o homem espiritual. O homem natural nem sabe, nem conhece a voz de Deus. O homem carnal, ele anda por aquilo que ele vê. Pelo valor da cifra. Pela beleza da mulher, pela beleza do homem. Quantos na hora de casar e olha quantos metros tem de altura? Um dia uma irmã anotou, né? O homem dos sonhos. 1,90 m. Bíceps. Tríceps. Casou com um baixinho. Falei, vai. Apaixonou por um homem de 1,30 m. Falei, toma. Os baixinhos digam glória a Deus. E para encerrar, terceiro, você tem que ter revelação da sua identidade. Você tem que ser espiritual, que é o homem espiritual que ouve da parte de Deus. Terceiro, você precisa ajustar a sua visão. Repita comigo, ajustar a visão. Então deixa eu falar algo para você. Diferente do nosso corpo físico, que vê com os olhos, nós que somos espirituais, nós vemos com o coração. O que eu disse? O homem físico, ele vê com os olhos. Mas o homem espiritual, ele vê com o coração. Então a sua visão tem que ser ajustada do físico para o coração. Eu vou te explicar. Mateus 6:22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Iluminado. Então os seus olhos,
Vou traduzir o que Jesus está falando. Seus olhos são os faróis, como os faróis de um carro. Se o farol for bom, ao seu redor vai ser tudo iluminado. Verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em quê? Trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grande trevas serão. Pastor, mas aqui está falando dos olhos. Não falou algo diferente. Tá bom. Efésios capítulo 1, verso 18. Efésios capítulo 1, verso de número 18. Iluminando os olhos do vosso coração. Para aí, coração tem olho? Coração tem olhos? Tem, está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, tem. Iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Calma aí. O homem físico vê com os olhos, o homem natural vê com os olhos, mas o homem espiritual vê com os olhos do coração. Agora, preste atenção. Então, tem duas coisas que afetam a sua visão. Duas. Primeiro, luz. Afeta ou não afeta? Antes de nós construirmos essa lanchonete, não sei quantos lembram, tinha o bico ali da saída da recepção, mas não tinha nada do lado de cá. Aí nós furamos os buracos, 1 metro por 1, para fazer as sapatas desse lugar aqui. Aqui tem estrutura para um andar. Aí o que acontece? Um pastor nosso, estava escuro, ele saiu, aí ele sumiu. Aí está todo mundo, cadê? Ele já era pequeno, o pastor Tiago, que está lá na Argentina. Ele era pequeno, ele está andando, sumiu. Eu falei, gente, será que o arrebatamento aconteceu? Dentro do buraco. E tudo escuro. Então, quando não tem luz, cuidado. Você não sabe o que está na frente. É igual água. Você está dirigindo. Tem água, você tem que dirigir com cuidado. Você não sabe se tem um buraco. Você impediu sua visão. Então, falta de luz impede você de ver. O que te dá segurança? É a luz. Sem luz, você está perdido. Mas você pode, presta atenção, você pode ter luz e estar na posição errada. Consegue entender? Dependendo da posição que você está, o que você acha que é muito grande pode ser muito pequeno. E o que você acha que é muito pequeno pode ser muito grande. Eu tive a oportunidade, nessas idas aos Estados Unidos, de assistir um jogo da NBA, lá em Orlando. Te aconselho a assistir. Gostei demais. Mas o que acontece? Você sabe que o ingresso é caro. Então eu comprei o mais barato para ficar mais em cima. Eu estava perto da telha, assim. E o jogo estava lá. E quem estava lá embaixo pagou uma fortuna. E eu fiquei lá no mais baratinho, né? No povão, perto do telhado. Estou assistindo. Mas diz que os jogadores da NBA é tudo alto. Falei, alto o quê? É o tamanhozinho desse. Até a hora que eu saí e tinha um cartaz de um dos jogadores do Orlando Magic com a foto real, do tamanho dele real. Eu falei, um negão. Mas por quê que deu diferença? A posição. Preste atenção no que eu estou te dizendo. No pé do negão, ele era grande. Mas quando eu estava lá em cima, na arquibancada, e olhei, ele era pequeno. O que mudou? A minha posição. A minha posição mudou. Preste atenção. Qual é a sua posição em Cristo? A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais. Se você olha da terra, as coisas podem parecer grandes. Se você olha do céu, as coisas podem parecer pequenas.
Como que vai manifestar em você o leão da tribo de Judá? Olhando da terra, olhando do céu? Do céu. Então eu vou te dar 3 coisas que alteram a sua visão, na sua visão, quando você está na posição errada. Primeiro, a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. 12, 9. Não, é 5, volta. Eu que pulei aqui. Capítulo 5, verso 5, isso mesmo. Olha o que o texto diz, eu vou ler de novo com você. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro. Calma aí, era leão ou era cordeiro? Depende da sua visão. Diante das circunstâncias, se você está na terra, você vai pensar que o cordeiro não vence o seu inimigo. Mas se você está no céu, você vai ver que o seu inimigo é pequeno. Que o leão da tribo de Judá vence. Está me entendendo ou não? Você vê a Deus como leão ou como cordeiro? Ele veio como cordeiro. Eles queriam que ele viesse como leão. Agora ele vai vir como leão, mas todos esperam ele como cordeiro. Preste atenção. Você não pode ver a Deus apenas como cordeiro. Apenas como aquele que morreu na cruz. Não, você tem que ver agora ele como leão, aquele que ressuscitou. Está me entendendo ou não? E agora ele está vivo. E ele pode vencer todos os problemas com você, dentro de você. Mas qual o tamanho dele? Depende da sua posição. Segundo, Apocalipse capítulo 12, verso 9. 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga. Pergunta para o seu vizinho, o diabo é dragão ou é serpente? Depende de quê? Da sua posição. Tem gente que vê um problema como um dragão. Olha aqui para mim. Ei, quem vence um dragão? 10 metros de distância ele te queima com fogo. Dragão não existe, é um mito. Ele joga a labareda de fogo em você e torra você. Tem jeito de vencer dragão? Não. Então isso fala de coisas invencíveis. E a serpente, como que você mata uma serpente? Você pisa na cabeça dela, ela é menor que você. Embora tem gente que morre de medo. Mas não tem crente que morre de medo do diabo. Quem é maior? A Bíblia diz que maior é aquele que habita dentro de nós. Está me entendendo ou não? Depende da sua posição. Se você está no céu, o diabo é uma serpente. Mas se você está na terra, o diabo é um dragão. Tem irmãos que quando vem um problema, ele se abate. Ele fala, meu Deus, que eu não vou dar conta. É impossível se resolver. Como que essa situação vai se resolver? Se resolve se você estiver na posição correta. Quem está me entendendo? E por último, a visão de você mesmo. Números 13, 33. Números 13, 33. Olha o relato desses espias. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Preste atenção agora. E éramos, aos olhos deles, olha o texto, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. Olha para cá. Os espias foram olhar a terra, voltaram e disseram, 10 deles, tem gigantes. E nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Preste atenção. Quem é gigante? Quem é gigante? Eles ou os inimigos que eram gigantes realmente? Gigante é aquele que tem o leão da tribo de Judá morando dentro dele. Os espias eram os gigantes, mas eles se viram como gafanhotos. Mas não é assim que muitos crentes estão encarando as coisas. Eles não se veem como realmente eles são, cheios de autoridade em Deus, cheios do leão da tribo de Judá. Eles olham e se veem como gafanhotos, porque estão ao nível da terra. Mas eu quero te convidar a subir. Você não vai mudar de atitude, você vai mudar de altitude. Você tem que estar no nível onde Deus te colocou, nas regiões celestiais. E você vai olhar para as circunstâncias e vai dizer, acalma-te.
Você vai olhar para o dinheiro e vai dizer: eu sou próspero. Você vai olhar para a enfermidade e falar: não tem domínio sobre a minha vida. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós. Fica de pé onde você está. Esses dias tem que manifestar dentro de nós o Espírito de Cristo. Hoje eu não estou falando do Espírito do Cordeiro, eu estou falando do Espírito do Leão. O leão da tribo de Judá. Ele venceu e ele é digno. Por que que nós somos vencedores? Porque o vencedor mora dentro de nós. Por que que você pode vencer? Porque o vencedor mora dentro de você. Dá um cutucão no seu irmão, fala: o vencedor mora dentro de você.